Sabe, a gente raramente para pensar em como um governo, essa máquina gigantesca, decide onde vai parar o nosso dinheiro, né? Desde o hospital que estão construindo na cidade até a caneta no escritório de uma repartição pública. Por trás de tudo isso, existe um manual de instruções bem complexo. E hoje a gente vai abrir essa máquina para dar uma espiada e entender como ela funciona de verdade. Olha, todo ano, o setor público brasileiro movimenta uma quantidade de dinheiro que é até difícil de imaginar. É um volume de grana que mexe com a vida de todo mundo. Então, entender para onde esse dinheiro vai não é só curiosidade, é fundamental para a gente exercer nossa cidadania. A grande pergunta é, por onde esse processo todo começa? Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um roteiro com 5 paradas. Primeiro, o plano por trás de cada gasto. Depois, a gente vê como é o carrinho de compras do governo. Na sequência, como o negócio é fechado. Qual é o nosso papel nisso tudo? E, por fim, o que acontece quando as regras do jogo são quebradas? Preparados? Então vamos lá! Bom, tudo começa aqui. Antes de um único real ser gasto, precisa existir um porquê, um plano. O governo não pode simplesmente acordar um dia e decidir construir uma ponte. Tem toda uma lógica por trás que geralmente nasce de uma necessidade que o mercado sozinho não dá conta de resolver. No jargão da economia, essas necessidades são as falhas de mercado. Pensa só na segurança nacional. Nenhuma empresa privada conseguiria vender um pacote de defesa do país para cada cidadão, né? Ou o serviço de água, que quase sempre é um monopólio natural. É nessas horas que o governo entra em campo para garantir que esses serviços essenciais cheguem para todo mundo. E para dar conta disso, o orçamento público tem basicamente 3 grandes missões. A primeira é a função alocativa, construir as coisas que a gente usa em comum. A segunda é a distributiva, que tenta tornar o país mais justo com programas de renda. E, por último, a estabilizadora, que funciona como um termostato da economia, controlando emprego e inflação. Ok, então o governo já sabe o que precisa fazer. A pergunta agora é como ele vai às compras. É aí que entra a famosa licitação pública. A gente pode imaginar que é como se o governo fosse ao supermercado, só que com um livro de regras super rígido para garantir que a compra seja justa, transparente e, claro, o melhor negócio para a sociedade. E esse processo mudou bastante, viu? A grande virada de chave foi parar de olhar só para o preço e começar a olhar para o que está sendo comprado. Poxa, não faz sentido usar as mesmas regras para comprar um serviço de engenharia mega complexo e uma caixa de canetas, certo? Essa mudança deixou o processo todo bem mais inteligente. E isso nos leva aos diferentes corredores desse supermercado. Para coisas do dia a dia, tipo as canetas ou computadores, se usa o pregão, que é mais ágil. Para uma obra gigantesca, aí a coisa fica séria e entra a concorrência, que é bem mais detalhada. E quando o governo quer vender alguma coisa, tipo um terreno ou um carro usado, aí o caminho é o leilão. E olha que interessante, o leilão é tão querido no direito administrativo que ganhou esse apelido aí, o segundo maior caso de amor. O motivo é simples, ele é a transparência em pessoa. O governo diz o que quer vender e quem der o maior lance leva. Simples, direto e justo. Mas é claro que o mundo real não é tão simples. E se não tiver concorrência para aquilo que o governo quer comprar? Ou se o produto for tão baratinho que o custo de fazer uma licitação sairia mais caro que a própria compra? Pois é, a lei precisa prever essas exceções. Para isso, existem 2 saídas principais. A inexigibilidade é para quando a competição é simplesmente inviável. Imagina contratar um artista super famoso para um show público. Só aquela pessoa pode fazer aquele show. Já a dispensa é quando a própria lei fala, olha, para esse caso aqui, como uma compra de valor muito baixo, pode pular a licitação. Certo? Fornecedor escolhido, agora é hora de fechar o negócio. Mas não é com um simples aperto de mão, não. Aí entra em cena o contrato administrativo, que é um tipo de acordo com regras bem próprias, muito diferentes do que a gente vê no setor privado. O coração desses contratos são as chamadas cláusulas exorbitantes. O nome assusta um pouco, eu sei, mas a ideia é bem simples. São como superpoderes contratuais que o governo tem para garantir que o interesse de todos nós, o interesse público, esteja sempre em primeiro lugar. Isso coloca numa posição de vantagem sobre a empresa contratada. Basicamente, são 4 superpoderes em ação. O governo pode mudar o projeto no meio do caminho se precisar, ele pode e deve fiscalizar a execução de perto, pode aplicar multas se algo der errado e, em último caso, pode até cancelar o contrato sozinho. Tudo isso para garantir que o objetivo final, que é o bem público, seja alcançado. Mas essa máquina toda não pode, de jeito nenhum, funcionar no escuro. Transparência e participação são peças-chave. E é aqui que a gente entra em cena, com um papel super importante.
Uma das ferramentas mais poderosas para isso é o orçamento participativo. É um mecanismo que basicamente convida a população para a mesa de decisão para que as pessoas possam opinar e ajudar a definir onde o dinheiro deve ser investido em suas cidades. E a importância disso é gigante. Quando as pessoas participam, elas não só ajudam a botar o dinheiro onde é mais preciso, como também viram fiscais naturais do poder público. Isso gera mais transparência, mais controle e, no final das contas, um governo muito mais responsável com o nosso dinheiro. Bom, mas como toda máquina complexa, às vezes o sistema pode falhar, as regras podem ser quebradas e, infelizmente, a fraude pode acontecer. É por isso que existem mecanismos de defesa e punições bem severas para quem tenta burlar o processo. As punições vão ficando mais duras conforme a gravidade. Começa com uma multa que pode ser bem salgada. Se a falta for mais grave, a empresa pode ser impedida de fazer negócio com aquele órgão específico por um tempo. E no caso de uma fraude comprovada, a punição máxima é a declaração de inidoneidade. Isso é como um cartão vermelho. A empresa é banida de qualquer contrato público no país inteiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Administrar o dinheiro público é uma busca constante por um equilíbrio delicado. Ser rápido, ser justo e ser transparente, tudo ao mesmo tempo. Será que é possível chegar à perfeição nesses 3 pilares? Ou será que sempre vai existir uma troca entre eles? A busca por essa resposta é o que move a evolução constante dessa máquina do governo.